Olá, eu sou o professor Genivaldo e vamos para a segunda parte da nossa videoaula de Geografia. A ascensão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a partir do século XX, Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. O século XX foi decisivo para a ascensão dos Estados Unidos. Logo no início do século, houve a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Os Estados Unidos estavam neutros e acabaram entrando no conflito ao lado dos que venceram. Sua participação foi crucial para o resultado que teve, mas seria somente no pós-guerra que os Estados Unidos se tornaria líder econômico mundial. Os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial em 7 de dezembro de 1941, devido ao inesperado ataque da aviação japonesa contra a base militar americana de Pearl Harbor, no Havaí, precipitando a entrada dos Estados Unidos na guerra. Uma virada decisiva para um conflito que tornou mundial. Ao lado dos aliados, formado por Estados Unidos, França, Reino Unido e posteriormente o antigo Império Russo, os aliados guerreavam contra o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começou a vender material bélico e sua economia começou a crescer repentinamente com as políticas que o país implantava internamente. Tornou-se forte economicamente e ajudou os aliados a vencerem a guerra. A Segunda Guerra Mundial foi decisiva para que diversos fatores fizessem com que os Estados Unidos se tornassem uma superpotência mundial no pós-guerra 1945, ano que terminou a Segunda Guerra. A primeira delas é que a Europa ficou devastada e sem dinheiro por causa do conflito. Os Estados Unidos ajudou o continente a se reerguer, financiando empréstimo. Isso ficou conhecido como Plano Marshall. Antes, o polo econômico mundial era a Inglaterra, que também saiu enfraquecida da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria marcou a polarização do mundo em dois blocos, um liderado pelos americanos e outro pelos soviéticos. Os americanos defendiam o projeto econômico socialista e os soviéticos o projeto corto. A Guerra Fria marcou a polarização do mundo em dois blocos, um liderado pelos Estados Unidos capitalista e outro pelos soviéticos socialistas. Essa polarização gerou um conflito político e ideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo os seus interesses e suas ideologias. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre Estados Unidos e a União Soviética, mas conflitos de interesses entre os dois países resultou em conflitos armados ao redor do mundo, em uma disputa que ocorreu em diversos níveis, como a econômica, a diplomática e a tecnológica, etc. Eventos ocorridos durante a Guerra Fria. Nós tivemos vários eventos que ocorreram durante esse período de Guerra Fria. A Revolução Chinesa de 1920 a 1949, a Guerra da Coreia entre 1950 a 1953, crise dos mísseis em Cuba em 1962, o golpe militar no Brasil em 1964, que foi apoiado pelos Estados Unidos, o golpe militar
no Brasil em 1964, que foi apoiado pelos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, de 1959 a 1975, a Guerra do Afeganistão, de 1979, divisão da Alemanha em 1961 em Oriental e Ocidental. Então esses eventos ocorreram durante a Guerra Fria, entre outros eventos. O fim da Guerra Fria. A partir da década de 70, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. A crise foi resultado da falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país, que já demonstrava estar em atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências mundiais, e os indicadores sociais do país começaram a cair. A disparada no valor do petróleo criou um clima de falsa prosperidade que impediu que as reformas econômicas soviéticas acontecessem. O envolvimento do país na Guerra do Afeganistão e o acidente nuclear que ocorreu em Chernobyl em 1986 contribuíram para o fim da URSS, da ex-União das Repúblicas Soviéticas. O último presidente soviético foi Mikhail Gorbachev. Começou a realizar reformas como a Glasnost e a Perestroika, de abertura do país para o Ocidente, sobretudo na economia. Essas levaram ao desmantelamento da União Soviética. Quando Gorbachev renunciou em 25 de dezembro de 1991, a URSS foi dissolvida e isso marcou o fim da Guerra Fria. Hegemonia estadunidense. Desde muitos anos, o país tomou medidas para crescer e se posicionar como um país de peso no cenário internacional. Ninguém duvida que os Estados Unidos é a maior potência mundial na atualidade. No entanto, foi apenas após a Segunda Guerra Mundial que o país finalmente se tornou o maior líder econômico no cenário internacional, permanecendo assim até os dias atuais. A sua intensa produção cinematográfica, televisiva e musical exerce influência em hábitos e costumes em todo o mundo, divulgando valores e modos de viver de sua sociedade. Apesar de constituir uma grande potência, os Estados Unidos possuem problemas internos, entre eles a pobreza de parte da sua população, que depende de ajuda do governo para obter alimento, e o preconceito que afeta principalmente negros e holandeses. Terminamos aqui a nossa videoaula de hoje. Agradeço a todos e fiquem atentos nos próximos vídeos.